Misericórdia. Quem escapará? O mundo inteiro está promovendo a falsa liberdade religiosa. O Papa Francisco, a ONU, e todos os países do mundo, e todas as igrejas, e todas as religiões. É a mesma falsa liberdade que Satanás promoveu no céu. É a mesma falsa liberdade religiosa que Constantino decretou no Edito de Milão no ano 313. E assim, por causa desta falsa liberdade religiosa, Constantino matou milhares de servos de Deus que não quiseram se unir na falsa liberdade religiosa que ele decretou. Assim também milhares de servos de Deus serão mortos em breve. Serão acusados de intolerância religiosa porque não quiseram se unir com a falsa liberdade religiosa que o mundo está promovendo, a qual é a imagem da besta. Agora veja os vídeos. Eis capa desta falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. A liberdade religiosa, também chamada de liberdade de religião e crença, é parte de um conjunto de valores que a comunidade internacional identificou como necessários para o crescimento do ser humano, a coexistência pacífica e a prosperidade social. A liberdade religiosa é fundamental no cumprimento da missão da Igreja Adventista, tanto teologicamente como na prática. O valor da liberdade de acreditar é comparável apenas à possibilidade de construir uma igreja para adoração, de compartilhar crenças ou de guardar um dia santo de acordo com a sua religião. A liberdade religiosa é normalmente vista como uma luta da Igreja Adventista pelo direito de adorar. Mas no Escritório de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, ou PARL, na sigla em inglês, localizado na sede mundial da Igreja, os adventistas dão um significado maior à liberdade religiosa. Uma das coisas que me orgulha muito em nossa igreja é que não lutamos pela liberdade religiosa apenas dos adventistas do sétimo dia. Reconhecemos que a liberdade religiosa é um dom de Deus e direito de todos. O PARL responde a casos de perseguição religiosa, visitando governos, efetuando reclamações oficiais e abordando a questão através das Nações Unidas. O principal trabalho do PARL é construir boas relações com líderes cívicos e religiosos. Nos anos seguintes, o primeiro-ministro foi um dos palestrantes em um encontro sobre liberdade religiosa organizado pelos adventistas, e até o presidente do país apoiou nosso programa de promoção à liberdade religiosa. Esse é o trabalho que o PARL faz nos bastidores, abrindo caminho ao trabalho missionário adventista. Olá, meu nome é Laura, sou adventista do sétimo dia, estudante de pedagogia e estudante do MBA em Liderança e Liberdade Religiosa. E estou aqui para convidar você, jovem, para um evento super especial que teremos nos dias 14 e 15 de janeiro, às 8 horas da noite. Será um diálogo estudantil interreligioso, onde teremos a presença de palestrantes de diferentes confissões religiosas que tratarão sobre essa liberdade tão civilizadora, tão congenial e tão nobre quanto a liberdade religiosa. Lembrando que, se você é estudante, poderemos dar para você o certificado para o cumprimento das horas complementares. Eu te vejo lá. Este encontro reúne pessoas adeptas de diferentes religiões que formam laços de amizade, de sincero afeto. Isso é fraternidade e é o que desejamos para o mundo todo. Essa união será simbolizada agora em um momento de profundo significado. O diálogo interreligioso, um só povo, um só coração. Está acontecendo o 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa, com delegações de 60 países, mais de 600 pessoas participando, e uma temática bastante desafiadora, que é esperança para uma coexistência pacífica. Houve ontem uma plenária aqui muito interessante sobre esse tema, dizendo que se você precisa ter esperança em ter uma coexistência pacífica, representa um fato de que essa coexistência ainda não existe. É uma tônica que foi levantada aqui no Congresso e é uma realidade que desafia
todas as pessoas, todas as representações que estão participando aqui do 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa. A geopolítica da liberdade religiosa foi tratada aqui com situações de Bangladesh, da Índia, da Rússia, aqui mesmo dos Estados Unidos, grandes questões foram levantadas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, 10 dias depois de todas as tensões que aconteceram na cidade de Charlottesville, na Virgínia, que mostra a atualidade desse tema e a relevância desse assunto que está sendo discutido aqui por essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que representam a liberdade religiosa na América do Sul, especialmente no Brasil, para tentar entender de que forma esse congresso vai repercutir na realidade, nos desafios e nas oportunidades do tema da liberdade religiosa na América do Sul e no Brasil. E essas entrevistas você acompanha agora. Uma linha de trabalho pautada pela liberdade e pelo respeito. Essa foi a proposta do líder sul-americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante sessão de trabalho com lideranças de toda a América do Sul, majoritariamente brasileiras, acerca de como deve ser o comportamento da Igreja com esse tema. Além disso, o líder destacou que é preciso respeitar e afirmar a identidade da Igreja em uma agenda de liberdade religiosa em toda a América do Sul. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vemos esse tema com muito cuidado, como um tema necessário, sempre preocupados de que a liberdade religiosa nunca venha anular a identidade denominacional e espiritual de cada denominação. Portanto, eu vejo de maneira muito bonita, muito positiva, esse convite para líderes de diferentes denominações, diferentes pensamentos religiosos, para que todos nos unamos ao redor deste ponto, para defender uma causa que é maior do que qualquer um de nós. Ainda durante as sessões de trabalho em grupos, o líder de liberdade religiosa da Igreja Adventista para a América do Sul mostrou sua preocupação com o crescimento de demonstrações de hostilidade motivadas por intolerância religiosa. Para ele, o momento é de intencionalidade, de buscar uma agenda prática para a defesa da liberdade religiosa. Essa é uma pauta que precisa encontrar espaço nas nossas agendas, onde quer que a gente esteja. Então esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, a natureza dos discursos. Tem sido discursos com um teor acadêmico bastante expressivo, mas que todos revelam que este assunto precisa merecer a nossa preocupação e, mais do que isso, ele precisa merecer a nossa intencionalidade, porque uma convivência pacífica não vai acontecer naturalmente. Ele vai acontecer como resultado de esforço e de trabalho duro. A advogada Damares Moura viu no Congresso uma oportunidade para trocas de experiências, de vivências, de conhecimento que servirão para enriquecer o debate e a agenda em favor da liberdade religiosa em todo o mundo. Nós estamos aqui num aprendizado. Não é? Naturalmente que eu considero que as trocas interpessoais, para além das exposições que nós ouvimos, elas são riquíssimas. Não é? Porque à medida que nós nos encontramos com profissionais do direito, ou com líderes religiosos, ou com cidadãos que são ativistas da causa da liberdade religiosa, e fazemos esta troca do que eles vivem lá, do que nós vivemos cá, dos caminhos que nós estamos encontrando e dos que eles estão encontrando, esta troca enriquece a nossa militância. Já a advogada Maíra Vida acredita que o Congresso vai conseguir ir além da influência acadêmica para partir para uma influência prática de combate à intolerância e ao ódio religiosos. Nós conseguimos não só identificar a problemática, fazer o seu diagnóstico, mas também fazer proposições e nessas trocas, tanto em espaços formais quanto nos espaços informais durante o Congresso, nós nos apercebemos e nos apropriamos do olhar do outro, que traz também com outros saberes, para além dos saberes da academia, alternativas para o enfrentamento do problema, né, do ódio religioso, do desrespeito religioso, da intolerância religiosa.
E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. Trabalhar a questão da identidade dentro da liberdade religiosa é outro desafio, mas eu me preocupo em como tornar o tema da liberdade religiosa acessível ao grande público da Igreja Adventista ou mesmo do Brasil. Esse ainda é um tema de acadêmicos, é um tema tratado em alto nível, dentro da esfera governamental. A minha preocupação é quando o grande público vai interagir, vai entender isso. E dentro desse grande público estão as novas gerações que olham para a liberdade religiosa como algo descartável, às vezes desnecessário, porque nós vivemos num país de grandes liberdades e parece que você só valoriza o tema quando realmente a crise aparece. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Eu entendo que como igreja nós podemos ter mais fóruns de debates para jovens, liderados por jovens. Há muitos advogados jovens, pastores jovens que se interessam no tema, e se eles chamam os seus colegas para discutir, eu acho que quando jovens falam com jovens, o assunto chega de forma mais rápida. Nós podemos usar os movimentos da igreja, clubes de desbravadores, sociedades de jovens, pequenos grupos, para levantar o tema, não como uma palestra acadêmica, mas como um debate para que cada um se insira dentro desse cenário. Eu acho que se nós chamamos a juventude para dialogar, mostramos os riscos que temos e trabalhamos o conceito de construir uma harmonia e não ter que resolver problemas depois, eu acho que os jovens podem se abrir e entender a relevância desse tema. Eu, como evangélico e pastor de um trabalho há 12, 13 anos, eu sou péssimo para datas, até porque não tenho muito tempo para ficar olhando a data também, senão eu não vou fazer aquilo que Cristo tem determinado a ser feito. Eu ouvindo a irmã, ouvindo a mãe, ouvindo a irmã, ouvindo o João, eu paro e fico pensando que são tantas coisas para serem feitas. Sou fã de carteirinha do Papa Francisco, de tudo aquilo que ele fala, de todas as pregações. Sei que talvez para o mundo evangélico hoje eu seja execrado, né? Porque, mãe, como a senhora disse, existem muitas intolerâncias religiosas, mas eu quero dizer para a senhora que eu apesar de evangélico há 20 anos, eu não consegui encontrar na Bíblia até a data de hoje, e há pouco eu estava lendo a Bíblia, e não sou um dos mais estudiosos da Bíblia, mas eu posso garantir à senhora que, e aos senhores que aqui estão, que talvez não seja dos mais estudiosos, mas sou dos que aprendi muito mesmo do amor de Jesus Cristo. E esse amor de Jesus Cristo, eu não consegui encontrar em nenhuma parte bíblica ou em nenhuma outra literatura que instituiu aos evangélicos ou deu procuração aos evangélicos para que pudesse chegar e dizer: a salvação está só conosco. Não existe isso. Acredito piamente que todos nós temos o direito de encontrarmos a nossa felicidade. E tem uma frase célebre que diz que todos os caminhos levam a Roma.
mas todos os caminhos também podem levar a Deus. Como eu disse, eu tenho a obrigação hoje de chegar para a senhora e dizer: desculpa por algumas religiões evangélicas que não sabem o que é o amor de Cristo. Nos perdoe. Quatro pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Liberdade de consciência e de crença. Inviolável é a liberdade que eu tenho pra cultuar. Inviolável é o meu direito à assistência religiosa. E por motivo de crença, meus direitos ninguém pode cancelar. No meu país eu sou livre para crer. A garantia está em lei, eu posso exercer. No meu país eu sou livre para adorar, seja como for. Não impor a escolha de Deus.
O papado arruinou o mundo na Idade Média. E agora as igrejas se uniram com o papado na falsa liberdade religiosa. Todas as religiões do mundo unidas com o papado, promovendo o pluralismo religioso, dizendo que todos os caminhos levam para o céu. E todos estão com este pensamento na mente, que quando o pregador desmascara o sistema de Satanás, as pessoas pensam logo, está promovendo discurso de ódio. A imagem da besta, a qual são todas as igrejas evangélicas, promovendo o pluralismo religioso, será desmascarado. O espiritismo será desmascarado. Tudo será desmascarado por meio de solenes avisos. O povo será comovido. Escutarão a mensagem do terceiro anjo.